Gente, o preço do litro da gasolina deve chegar a R$ 9,00 nos postos do Ceará. Isso dentro de uma semana, viu? E para explicar essa alta que vai sacrificar aí o orçamento de muita gente, nós vamos conversar agora com o Thea Morel, que desde ontem, desde a noite de quinta-feira, está acompanhando esse movimento, esse desespero do motorista, do motociclista, que segue agora, de certa forma, sem saber o que fazer. Você, Thea Morel, que inclusive é ciclista, viu, gente? Atleta em primeira mão aqui, para você que não acompanha a rotina da Thea fora da TV, até um atleta de mão cheia. E aí, Thea, volta a pedalar a partir de agora, pega o carro de vez em quando, vai ter que se adaptar. Como é que o cearense tem que fazer? Conta aí. Luciana, a melhor resposta para o cearense mesmo, em primeiro lugar, eu diria que é a gente esperar os próximos dias, as próximas semanas, para saber em quanto realmente o preço da gasolina vai estabilizar. Eu adoro matemática de dona de casa, matemática de motorista, matemática de trabalhador, que é para todo mundo entender direitinho o que está acontecendo. A gente sabe que tem a guerra, que o barril do petróleo aumentou, que isso incidiu aqui na nossa cidade, incidiu no país e que a Petrobras aprovou aí um reajuste de 18% no litro da gasolina nas refinarias. Esse reajuste ainda não chegou, digamos assim, para os donos dos postos, mas eles têm uma lógica, entendeu? Para que eles possam reajustar, existe uma livre concorrência e eles têm uma lógica para que eles tenham que, nesse momento, ajustar os preços um pouco para cima. E a gente vai entender essa lógica agora. Eu vou conversar com o doutor Antônio José Costa, que é o assessor de economia do Sindipostos e que já estava me dando algumas explicações aqui que fizeram muito sentido. Então a gente vai dar algumas dicas importantes para os motoristas. Bom dia. Eu queria saber, exatamente como o senhor estava me explicando naquela hora, como é que é essa conta? Se os postos ainda não receberam a gasolina da refinaria com o reajuste, por que alguns reajustes estão sendo aplicados nesse momento? Bom dia. Como qualquer comerciante, o dono de posto de gasolina tem que preservar o seu capital. No momento em que ele tem, vamos supor, um valor de R$100, que ele venda R$100 de estoque e esse estoque é reajustado para 120, no dia seguinte ele não vai poder repor. Ele vai perder capital de giro, fazendo com que o seu negócio fique prejudicado. Portanto, aquele comerciante, aquele dono de posto que reajustou antes, ele estava simplesmente preservando o seu capital de giro, preservando o seu negócio. Não é especulação, principalmente que são valores tão pequenos que não compensa se especular numa situação dessa. Inclusive, falando dos valores pequenos, a gente estava discutindo uma coisa muito interessante, que teve posto que reajustou bastante a gasolina a 7,25, teve posto que fez um reajuste um pouquinho menor e, obviamente, o posto que fez o reajuste menor estava com filas imensas ontem, porque todo mundo queria a gasolina mais barata, né? Esse daí teve mais lucro do que aquele que tentou ganhar, em cima do motorista. Exatamente. O grande definidor para beneficiar o consumidor, rimou até, é você ter a concorrência. A concorrência faz com que o mercado fique saudável, fique sadio e os preços sejam justos. Na realidade, a gente está enfrentando uma situação mundial que faz com que os preços sejam alterados. A gasolina fica mais em evidência porque o preço está lá na placa, mas o pãozinho está subindo, o arroz está subindo, tudo está subindo em função dessa situação internacional. Agora, uma outra coisa que eu observei também é que alguns postos de Fortaleza, por conta do movimento de ontem, já estão fechados. O que aconteceu? Será que essa corrida aos postos, todo mundo tentando aí economizar, pode causar algum tipo de desabastecimento na nossa cidade? Não. Causa desabastecimento momentâneo naquele posto, mas de imediato os estoques lá dos terminais do Porto do Mucuri abastecem. Em questão de horas a situação se regulariza. Então vai ter muito posto hoje que acabou a gasolina ontem, mas hoje já tem gasolina de novo para o consumidor. Com certeza, pode até amanhecer sem gasolina, mas durante o período do dia será reabastecido. E agora vamos falar desse valor real. Doutor Antônio, todo mundo aí sim especulando, economistas especulando que a gasolina pode chegar até a R$9. Realmente, qual é que é a tendência? Esse preço é muito absurdo? Olha, qualquer número que você coloque
é falácia. Por quê? Nós não sabemos toda a cadeia até chegar ao posto. A Petrobras anunciou 18% na gasolina A pura. Tem o etanol no meio do caminho, tem o transporte, tem os impostos. E além do mais, parte dos produtos hoje em dia não passam pela Petrobras. São importados diretamente pela companhia. Então, você não tem a menor noção de quanto será o preço daqui a 2, 5, 10 dias. Vai depender do ajuste dos custos da distribuidora e do varejista. Ou seja, ainda não dá para dizer, gente, até para desmistificar um pouco isso, que essa gasolina realmente vai chegar a R$ 9,00. Só para vocês terem uma ideia, lá em São Paulo, por exemplo, teve posto que tentou vender ontem à noite para levar vantagem em cima do consumidor, a gasolina a R$ 8,00 o litro. E hoje de manhã já estava baixando. Por quê? Porque a livre concorrência, ela também facilita nesse ponto. Se você tem um posto que vende mais barato, é óbvio que o consumidor vai atrás do posto que vende mais barato. Então, tipo assim, depende um pouco também da nossa postura, enquanto motorista, enquanto consumidor, de pesquisar e de não ir naquele estabelecimento que está mais caro. Até porque, a partir desse momento, a partir do momento que ele perde a clientela, é claro que ele também é capaz de reajustar o preço, reajustar para o preço para o valor que seja mais justo, que seja aí realmente mais competitivo. Estamos falando de livre competição e essa é a dica que a gente dá hoje. Thea, muito obrigada pelas suas informações. Inclusive, eu quero aqui chamar a atenção do Procon. Motoristas estão denunciando que mesmo com o estoque antigo, os donos dos postos de combustíveis estão mudando o valor. Detalhe, tá lá o cliente na bomba abastecendo o carro e ele muda o valor na hora que o cliente está abastecendo. Ele nem espera o cliente concluir. Uma falta de respeito com o consumidor. Falta de respeito. Antigamente, confirmavam essa mudança, essa alteração, informava-se ao público para depois o cliente poder mudar. Agora não. Suspeita-se que vai atualizar, que vai alterar, que vai aumentar. Já estão mudando o preço na hora. Miguel, eles não esperam nem atualização. Apenas uma expectativa e já mudam o valor do combustível. O povo para sofrer o consumidor, não é não? E não tá nada fácil, viu, Lu? Não tá nada fácil, já não bastasse o medo de você se aproximar de um posto de combustível diante do avanço acelerado da gasolina e também do diesel, viu? 18% na gasolina e 26% em média no diesel. Então, o Procon Fortaleza, eu tenho certeza que os fiscais já estão nas ruas. É um trabalho muito bem feito por parte do Procon, que é o Programa de Defesa do Consumidor do município de Fortaleza. E a gente vai acompanhar essa denúncia que chega aqui no WhatsApp do Balanço Geral e que a gente vai mostrar qualquer momento aqui um desdobramento, um posicionamento do Procon que vai garantir essa fiscalização, assim como o DECOM, que é o Departamento Estadual vinculado ao Ministério Público.